Boa noite, bem-vindos todas e todos à terceira aula do nosso curso sobre as tecnologias do plasma. Hoje, dia 20 de setembro. Essa aula hoje é a aula de maior referência de todo o curso, porque é aqui onde a gente vai estar começando a falar sobre o procedimento do nanorevestimento, que é composto por duas etapas. Então, uma delas vai estar sendo descrita hoje, que é a primeira etapa do banho cáustico, e na aula seguinte a gente vai dar sequência no procedimento. Então, bem-vindos todas e todas, espero que estejam aproveitando o conteúdo que foi repassado até agora e convido todos a que iniciemos a nossa terceira aula. Muita gratidão. Nossa aula número 3, então, começa com esse conceito de campus magrável, que tem que ver com o conceito que gerou a tecnologia do plasma, que é o magnético gravitacional. São duas forças e a gente vai estar iniciando a aula de hoje falando sobre as características delas. E na sequência a gente vai ver também sobre os tipos de plasma. A gente sabe que no início dessa busca tem muita confusão, o que é plasma, o que é GANs, e com isso a gente chega também no GANs de CO2, que é o principal GANs dessa tecnologia, que é o GANs da fisicalidade. E vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele, o porquê da importância dele, o porquê dele ser um GANs tão estratégico. E na sequência a gente vai falar sobre o nanorevestimento, vamos apresentar um tutorial sobre o nanorevestimento e alguns aspectos também relacionados com os materiais. Fechando a nossa aula, a Raquel vai estar falando sobre o pêndulo e a relação do pêndulo com a realidade sutil. Então, bora iniciar, começando aí com o conceito de campus magrável, que é o principal conceito da tecnologia, e é bom trazer aqui essa equação de Albert Einstein, é igual a mc2, que significa energia, é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e a partir daí o mundo da ciência aceitou que a matéria pode se transformar em onda e a onda pode se transformar em matéria. Ou seja, tudo no universo vai ser composto ou por ondas ou por matéria. Então, aceitar esse fato implica em aceitar também de que tanto a matéria como a energia devem ter uma natureza similar. E é aí onde a gente chega com a tecnologia do plasma, que considera que essa natureza similar é exatamente o conceito de campos magnéticos gravitacionais. Sempre que a gente falar de campos, a gente vai estar falando, na verdade, desse termo energia, que vai estar também sendo falado através de várias outras palavras que tem que ver com essa ampla ciência, né? Que vem estudando desde tempos imemoriais como que funciona o universo a partir da energia. Mas quando a gente fala de campus magrável, basicamente a gente vai falar de duas forças que, ao interagir nessa interação, onde elas doam e recebem campos continuamente, sem parar, então nessa interação é onde acontece a criação de tudo que há no universo. Essa é a principal tese da Fundação Keshe, que sustenta que a criação de tudo, nós estamos falando aí das galáxias, dos planetas, montanhas, passando para as plantas, animais, átomos, tudo acontece por causa da interação entre esses campos que são os campos magnéticos e gravitacionais. E esse fluxo, ou seja, essa interação desses campos vai provocar uma liberação de energia para onde? Para o meio ambiente, onde estamos nós, e é essa energia que fica disponível para todos os organismos que necessitem. Como que atua esse fluxo de campos das forças magnéticas e gravitacionais?
vai atuar na medida do necessário. Então, pode ser absorvendo campos de um organismo que esteja com campos em excesso, em abundância, campos nocivos, ou pode atuar também emitindo campos para organismos que estão necessitando de energia, seja por carência ou por outra disfuncionalidade. E aí então a gente vai entrar no conceito, né? Nós vamos falar dos dois conceitos, magnético e gravitacional. O magnético vem dessa palavra magnetismo, e a gente está falando aqui, na verdade, de um conjunto de fenômenos que estão relacionados a essa atração ou repulsão que é observada em ímãs, em materiais ferromagnéticos com presença de ferro, ou também aqueles que têm presença de cobalto ou níquel, que são outros dois metais também com propriedades de magnetismo. É bom dizer que o magnetismo é um ramo da física que vai estudar justamente os fenômenos magnéticos, e esse conceito de magnetismo pode orientar os corpos em direções definidas, já que um mesmo corpo pode ser tanto atraído como repelido por outro. A gente tem o exemplo dos ímãs, mas a gente tem também o exemplo da bússola. A bússola nada mais é do que uma agulha magnética de livre movimento que vai se orientar conforme o campo magnético. E outra coisa importantíssima para se falar do magnetismo é que ele vai ter polos magnéticos. Assim como a gente tem os polos geográficos norte e sul, que tem que ver com a localização espacial, a gente vai estar falando aqui de polos magnéticos que vão estar presentes sempre no mesmo corpo. Nós estamos falando do ímã, nós estamos falando dos objetos com magnetismo. E esses dois polos nunca vão ser separados. Vamos ver como é que funciona isso. Aí a gente está a figura do ímã. À nossa direita a gente vê aí um N e um S. E isso simboliza o norte e o sul. E na figura do lado direito aqui a gente vê vários pedacinhos. É a representação gráfica da divisão desses ímãs em vários pedaços menores. E o que acontece é que mesmo que eles forem cortados em vários pedaços, cada fragmento desse material magnético vai carregar os dois polos, sul e norte, conforme o sentido original. Agora a gente vai ver aí a representação gráfica por linhas. Então, assim que atua a força magnética, é uma força que tem sentido de dentro para fora, e à medida em que essa energia começa a fluir e a alcançar essas espirais, ela vai também diminuindo de intensidade. E no planeta, como que vai funcionar esse magnetismo? Vai funcionar de forma similar a como funciona em qualquer ímã. Isso acontece por quê? Porque no caso do planeta, o que vai gerar esse magnetismo é o centro, que está rico em ferro, em materiais com propriedades magnéticas, e é isso o que vai gerar esse poder de atração ou de repulsão, que vai afetar outros materiais também com essas propriedades. E como está mostrando aí a figura ao lado, o norte e o sul magnéticos do planeta ficam justamente em lados opostos, ao norte e ao sul geográfico que a gente conhece. Então, assim como é no ímã, o centro da Terra vai estar emitindo uma força magnética, e essa força vai atrair em menor ou em maior intensidade tudo que tiver ao redor. E a força gravitacional? Agora a gente vai falar então dessa força que tem que ver com a lei da gravidade, vem da palavra gravidade, então está relacionado com essa lei, que foi uma lei criada por Isaac Newton, e afeta toda a matéria existente no planeta e também está relacionada com o peso dessa matéria. É um conceito newtoniano que representa a atração gravitacional que um corpo massivo vai exercer sobre os outros corpos. Então a gente está vendo aí, é uma força que
vai trabalhar em cima da matéria. Então a gente vai estar falando de objetos, vamos estar falando do peso desses objetos, tudo que tiver que ver com gravidade tem que ver com a interação a partir da perspectiva física entre dois corpos. E é importante dizer também que quanto maior for a massa desses corpos, maior vai ser a interação, maior vai ser a atração gravitacional. Porém, quanto mais a distância for aumentando, mais essa força vai diminuindo. Então a gente pode dizer que o planeta Terra tem uma força gravitacional menor que o Sol, simplesmente por ter uma massa menor, e que essa força vai diminuir de intensidade à medida em que a distância aumenta entre esses dois objetos. Aí a gente está vendo o funcionamento do sistema solar, mantendo os planetas ao redor do Sol. E importante dizer também, a força magnética ela atrai tanto quanto repele, mas a força gravitacional nunca vai ser repulsiva, ela sempre vai atrair. Aí está a fórmula de Newton, que a gente não precisa também entender, mas aí está a representação gráfica dessa fórmula, né? Colocando as setinhas aí, os vetores, para a gente entender que tem duas forças em ação aí, que tem que ver com dois objetos, objeto 1, objeto 2. E aqui está a representação gráfica desse conceito de gravitacional através dessas linhas vetoriais que mostram o sentido de fora para dentro. Então, a superposição, ou a gente pode dizer também interação, entre os campos magnéticos e gravitacionais é que vão criar forças dirigidas tanto para dentro como para fora, dando forma ou essência a tudo que existe. Então, tudo que existe pode ser classificado como plasma. E aí a gente vai falar agora sobre os tipos de plasma. Os tipos de plasma vão variar mais do que tudo em função da velocidade dos átomos. Então a gente vai ter inicialmente o plasma material, que é o plasma que tem que ver com tudo relacionado com as formas físicas, com massa, com cada criação do mundo físico, seja um ser vivo ou não. Tudo nada mais é do que uma acumulação de campos magnéticos e gravitacionais. Estamos falando desde o elétron, micropartícula do átomo, até uma estrela, até uma galáxia. Nesse nível de plasma é onde os átomos se encontram com a velocidade mais baixa, e é isso que permite a materialização dessa energia. O Dr. Kesh fala que esses campos magnéticos plasmáticos, na verdade, comportam uma quantidade imensa de campos plasmáticos individuais. O outro tipo de plasma que a gente vai ver é o plasma imaterial. A gente vem falando desde a primeira aula sobre um termo chamado realidade sutil, e essa realidade sutil nada mais é do que esse mundo das ondas, energias e frequências. E isso caracteriza o plasma imaterial, que não pode ser percebido com os 5 sentidos. E a gente vai ter também o GANS, que é o plasma no 4º estado da matéria. A gente está falando de um estado que a gente ainda não conhecia, a gente conheceu os 3 estados sólido, líquido e gasoso na escola, mas esse 4º estado é um estado onde as micropartículas interagem de forma livre, emitindo e recebendo plasma sem parar. Então, esses são os tipos de plasma que a gente vai ter. E quando a gente fala plasma, a gente está falando exclusivamente com relação às propriedades dos campos que cada objeto vai ter. Essas propriedades vão muito além dos limites físicos, inclusive do objeto em questão. É um tema que a gente vai estar, cada aula, falando um pouquinho mais e com certeza vai estar sendo internalizado ao longo das semanas. Mas é bom dizer que existem plasmas ou composições de campo
que já estão separadas da fonte física e estão se movendo de uma forma não física, como um corpo, entre aspas, de campo puro. Nós estamos falando de energia, de como essa energia se transmuta, como essa energia se move nesse universo todo. É uma coisa que mais do que entender, a gente vai sentindo à medida em que entra em contato com essa tecnologia, principalmente com o nano revestimento, que vai trazer para a gente a possibilidade de acessar de forma mais potente essa energia que já está aí disponível. E de todo esse plasma que circunda e compõe tudo, a gente vai focar no plasma que é criado pelos reatores dessa tecnologia. E a gente vai começar falando do principal gás, que é o gás de carbono, CO2, e é conhecido como gás da fisicalidade também. Então a gente vai começar falando, né, como que ele atua no nosso organismo no sentido de acabar com essa desinformação nas partículas no nosso organismo de carbono e oxigênio. E por que isso? Apesar de que a gente tem 86% do nosso corpo composto por partículas de carbono e oxigênio. A questão é que elas se encontram desinformadas por vários fatores. A gente pode colocar fatores de ordem física, mas como a gente está trabalhando com realidade sutil, vamos falar que essa desinformação vem principalmente dos pensamentos, das atitudes, crenças, preconceitos, enfim. Então, quando o CO2, que é criado no ambiente perfeito do reator, chega até nós no seu estado original, ou seja, com campo informacional perfeito, essas partículas então informam para nosso organismo como que deve ser o melhor funcionamento. O melhor funcionamento é que elas devem trabalhar de forma harmônica, levando e trazendo enzimas, ferro, oxigênio, zinco, além de corrigir excessos ou a falta de outros elementos. Dessa forma, vai atuar as partículas de oxigênio e carbono no nosso organismo, escaneando também o corpo, nivelando com esse escaneio, nivelando os níveis corretos de cada elemento. E uma partícula vai se comunicar com a outra, de carbono, de oxigênio, do gás de CO2 para o nosso organismo. E aí, dessa forma, vai ser feita a atualização das nossas células, porque o gás de CO2 foi criado no equilíbrio proporcionado pelo reator. Então, justamente por conter a base da estrutura da vida, a gente está falando desses dois elementos, carbono e oxigênio, é que esse gás da fisicalidade vai conseguir agir no organismo, não somente humano, mas também das plantas, animais, e pode resolver 90% das dores no organismo humano e, em geral, temos que corrigir essa informação aí, além de reverter qualquer quadro, qualquer situação dentro da fisicalidade. E o terceiro ponto, não menos importante, é que o gás de CO2 é considerado a máquina de Xerox da tecnologia do plasma. Ou seja, como é que vai atuar esse gás? Ele consegue copiar a essência de qualquer substância e transmitir essa essência através de frequência por meio da água. Então, quando a gente chegar no tema alimentação plasmática, vamos ter uma aula só sobre esse tema. Então, esses procedimentos todos serão mostrados. E só para dizer aqui que a gente pode produzir gás de tudo, Mas no âmbito da alimentação, a gente está falando de alimentos, vitaminas, suplementos, minerais, tudo isso utilizando esse gás de CO2. A gente está falando da autonomia alimentar, que essa tecnologia do plasma traz, e a alimentação plasmática é um dos temas que tem que ver com autonomia alimentar. Agora a gente vai falar de um tema aqui que é um pouquinho chato, porque tem que ver com
algo que vai exigir da gente um certo acompanhamento. E é o seguinte, essa tecnologia, tal como uma ciência, ela vai sendo atualizada ao longo do tempo. Então, alguns procedimentos que a gente tem, vamos dizer, referência, né, de alguma configuração específica, nós vamos falar quais foram os últimos casos que a gente vai dar essa atualizada. Então, esse reator de ZNO, a gente viu ele na aula passada. O reator de ZNO, ele tem a mesma configuração do reator de CO2, porém, o reator de CO2 utiliza também o LED. Então, sem o LED, esse reator, durante muito tempo, foi conhecido como reator de ZNO, feito com cobre nano revestido e uma placa de zinco cru. Nesse ano foi lançado pela Fundação Cash um reator oficial de zinco que leva zinco nano revestido e uma placa de zinco crua. Então, houve essa mudança. Agora a gente tem um reator, então, com 100% de zinco, que é feito com o zinco nano revestido. A gente vai ver esse tipo de nano revestimento aqui também. Mas a gente trabalhou durante todo esse tempo com a configuração antiga, que gerava um GANS misto com 80% de CO2 e 20% de ZNO. E esse GANS ainda é o que está sendo produzido por muitos buscadores quando precisam desse GANS de zinco, que é considerado o GANS da paz. E como a gente está falando de algo que tem que ver com física quântica, né? Coisas que estão no âmbito da energia, então é bom a gente lembrar que essas referências de numéricas, né, 80%, 100%, são referências que dizem respeito, mais que tudo, a esse mundo tridimensional, a esse mundo material. Quando a gente está falando dessa energia infinita, dessa energia abundante, então essas porcentagens elas não são realmente muito importantes. Mas está aí a atualização feita, né, no reator de ZNO, que traz para a gente agora um GANS de zinco com 100% da frequência dessa substância, né? E sobre as conexões com LED no reator de CO2, então a gente vai ter agora uma atualização exatamente relacionada com o reator de CO2, que é esse principal. Então, primeiro que tudo, dizer que o que a gente está vendo do lado direito é exatamente o LED verde. Essa partezinha verde aí de plástico, quando a gente olha atentamente, a gente pode identificar duas pecinhas aí dentro, que a gente se refere a elas como sendo uma maior e outra menor. E fora dessa parte verde, a gente tem duas perninhas também, que a gente fala uma maior e outra menor. Então, uma maneira para fixar bem esse entendimento é escolher um dos dois pontos de referência. Ou a gente vai falar das partes que estão nesse plástico verde, tem uma partezinha maior e outra menor, ou a gente vai falar das perninhas que estão fora da parte verde. O importante é que a parte menor vai equivaler à parte maior, né, do lado de fora, e vice-versa. Então, isso para a gente não ter tanta confusão, né, na hora de saber onde que vai ligar o fio nano revestido de cobre ou de zinco ou sem o nano revestimento. Então, isso é para dizer do LED, mas agora vamos então à atualização que foi feita. Esse desenho que vocês estão vendo é um desenho que provavelmente foi usado por buscadores antigos, né? Que tinham esse esqueminha aí, onde a gente pode ver que o cobre nano está ligado com a parte positiva do LED, né? E o zinco seria ligado aí na parte negativa. Então, essa foi a configuração que predominou todo esse tempo, ligando o polo positivo do LED ao cobre nano revestido e o polo negativo do LED ao zinco cru.
Porém, agora a gente tem essa configuração nova, que é justamente o contrário. O polo negativo do LED sendo ligado ao cobre nano revestido e o polo positivo sendo ligado ao zinco cru. Então, essa configuração agora é a que está valendo, mas lembrando aqui que as duas formas geram resultados e todas essas atualizações devem ser acompanhadas pelos buscadores de conhecimento que vão estar em última instância também, né, validando essa atualização. E agora a gente entra na questão do nano revestimento. Se a gente falou que os campos MAGRAVE são o conceito que geram a tecnologia do plasma, a gente pode dizer que o nano revestimento é a síntese material da tecnologia do plasma, ou como muitos buscadores dizem, o nano revestimento é a própria tecnologia. Porque a gente vai criar supercondutores de forma artesanal, sem necessidade de ter um laboratório com condições específicas de temperatura ou de pressão, simplesmente fazendo artesanalmente. E essa camada negra que caracteriza o nanorevestimento é um material que possui propriedades similares ao grafeno. A gente vai estar falando um pouco sobre o grafeno mais para frente, mas entre essas propriedades a gente pode citar o fato de ser mais forte que o aço, a flexibilidade e a condutividade elétrica 100 vezes mais rápido que o cobre. Então, o nanorevestimento que a gente faz gera um material com essas propriedades. Então, agora a gente vai para esse tutorial relacionado com a primeira etapa, que é o banho cáustico. O nanorevestimento é composto por 2 etapas e na segunda etapa a gente vai ter o vapor cáustico. Nessa primeira etapa, as peças vão ficar em contato com uma mistura cáustica formada por água e soda cáustica. E na segunda etapa, a gente vai ter esses metais dentro de um recipiente, passando por 2 processos: evaporação e condensação do vapor cáustico dentro de um recipiente, mas sem que haja contato entre a soda e os metais. A gente vai ver a segunda etapa na próxima aula, mas nessa agora então a gente vai começar falando sobre a limpeza dos metais. Para fazer essa limpeza é possível usar algumas misturas, mas elas não vão sair muito do vinagre, do limão, da água, do sabão. Se for manchas superficiais, manchas mais fáceis de sair, em poucos minutos de molho com essa mistura pode ser suficiente. Mas a gente vai ter casos também de placas com manchas mais difíceis de sair, então essa limpeza pode demorar realmente várias horas ou até dias. E quando os metais estiverem com aspecto já brilhante e sem manchas, então eles têm que ser retirados do recipiente, enxaguados com água e colocados para secar. Essa é a primeira fase do nosso banho cáustico, a limpeza dos metais, e a gente precisa que esses metais estejam secos. Agora a gente vai numa outra dúvida relacionada com bobinas ou placas. O que é melhor? Enrolar a bobina ou comprar a placa pronta? Em geral, a gente vai recomendar sempre fazer a montagem da bobina, porque a bobina representa uma figura geométrica sagrada, que é a figura geométrica mais abundante no universo. A gente está falando da espiral. Ela está presente em várias formas, em muitas e muitas. Essa ação de enrolar a bobina vai colocar o buscador de conhecimento em contato direto com essa geometria que é baseada na matemática da perfeição. E o que essa espiral representa? A espiral representa um símbolo de evolução, de movimento ascendente, progressivo,
normalmente positivo e construtivo, sobretudo na forma. Então é essa forma que a gente vai estar acessando no momento de estar enrolando a bobina. Caso não seja possível, haja o material disponível, né? E se queira fazer com as placas, não há nenhum problema, nenhuma contraindicação. Mas realmente a bobina ela vai trazer para a gente esse contato, né, com uma forma que a gente vai encontrar presente no universo inteiro. E sobre os materiais, tem muita dúvida com relação a esse item, principalmente no que se refere à proteção pessoal. Então, com relação às máscaras, qual máscara eu compro? Vai variar conforme a necessidade. Se o procedimento for feito em ambientes fechados, o ideal é uma máscara profissional, que realmente vai garantir segurança, né, 100% para o buscador de conhecimento. Mas se a gente tiver em uma área aberta, ventilada, como a gente sabe que a quantidade de soda geralmente é uma quantidade pequena, então uma máscara comum pode ser suficiente. Tem buscadores que utilizam ventiladores também para direcionar o vapor para outro local. E tudo isso é válido desde que seja feito, né, obviamente, com os cuidados, com o monitoramento que requer. Os óculos também podem ser de qualquer modelo. A principal função do óculos é que tem que servir como uma barreira para proteger a vista em caso de acidente. As luvas, existem vários tipos de luvas disponíveis, luvas mais finas, luvas mais grossas. Em geral se recomenda luvas de plástico. Essas mais grossas podem ser usadas tranquilamente em alguns procedimentos. Em outros procedimentos, a gente vai vendo que é melhor uma luva que permita uma maior precisão, como por exemplo essas luvas de plástico usadas por profissionais de saúde. Então, na verdade, é comum a gente ter mais de um tipo de modelo de luvas, mas também é comum a gente ter algumas preferências e já entra aí no subjetivo da forma de cada um trabalhar. Esse item é um item que tem que estar, sim ou sim, em qualquer experiência relacionada com a tecnologia do plasma. O vinagre é o melhor neutralizador do efeito da soda. Então, em caso de contato acidental com a pele, basta passar o vinagre e deixar secar, e esse efeito cáustico vai ser revertido quase que imediatamente. Então, tá aí o vinagre entre os itens de proteção. E sobre a soda cáustica, a gente vai falar aqui as duas recomendações, né, que tem que obedecer sim ou sim, é que ela tem uma pureza de 96% a 99%. Se for menos que isso, compromete o procedimento, compromete o nanorrevestimento. E a gente recomenda a soda cáustica em escamas. Algumas pessoas perguntam, né? Por que não pode usar a soda cáustica líquida? Se às vezes ela é até mais fácil de encontrar. A razão é que, para o nanorrevestimento ser bem sucedido, é necessário que haja um choque térmico, que é o que caracteriza o momento em que a gente derrama a água fervente no recipiente com a soda. Então, se essa água fervente for derramada em uma mistura líquida, né, que vai estar ali a temperatura ambiente, então, logicamente, esse choque térmico vai ficar comprometido, vai acontecer com menos intensidade, porque eu vou estar misturando uma água fervente com uma água já fria, né? Então, essa é a razão de usar a soda cáustica em escamas. Sobre os recipientes, é importante falar da qualidade do plástico, nada também muito rigoroso, mas é preciso que o plástico seja resistente para que a soda não rompa o recipiente. Em caso de rompimento, de furo, o que a gente vai ter é o líquido vazando. Então, é importante, né, que a gente escolha um recipiente que tenha, que seja resistente, né, que não seja um plástico que a gente realmente não tenha segurança. A outra coisa é que ele deve ser adequado em altura
em comprimento para caber os metais que vão ser nano-revestidos. A gente pode fazer o nano-revestimento horizontal ou vertical, pode fazer o nano-revestimento para 4 peças ou para 20 peças. Então, tudo isso vai demandar recipientes com medidas diferenciadas. Deve ter uma boa pressão para tampar. Por quê? Porque a gente vai estar com o recipiente tampado a maior parte do tempo, né, ao ar livre, que é a segunda fase do nano-revestimento, o vapor cáustico. Então, essa pressão é importante, que essa tampa, né, revele aí uma boa pressão. É bom dizer também que não é imprescindível que o nano-revestimento seja feito ao ar livre. É uma condição ideal, né? Aproveitar a luz solar, aproveitar esse calor. Isso vai intensificar o nano-revestimento, mas caso não seja possível fazer ao ar livre, tem algumas estratégias para poder gerar esse calor e essa luz que a gente precisa para fazer o procedimento. E muita gente, todo mundo quer saber quantos recipientes a gente usa, né, para fazer tudo isso. A gente vai usar vários recipientes, sim, né? Vamos usar alguns para o nano-revestimento na primeira e na segunda etapa. A montagem do reator também vai exigir um recipiente diferenciado. A gente vai ter a lavagem dos metais, que acontece antes e depois do nano-revestimento. Vamos precisar também de recipientes para armazenar GANs, para armazenar aminoácidos, para armazenar a soda cáustica que sobra dos processos e também a água plasmada e a água das primeiras lavagens. Então, ao longo do curso, cada procedimento desse vai ser detalhado, mas nós não vai sair disso, né, do universo dos recipientes de plástico. Fio ou placa de cobre? Bom, o principal a dizer do cobre é que esse material tem que ter 100% de pureza. Então, caso se consiga esse cobre em locais de reciclagem, o buscador tem que ter sempre à mão um ímã. Por quê? Porque se o ímã acusar atração com metal, isso significa que o cobre não é puro, significa que ele tem ferro, então não deve ser utilizado. Então, o ímã, né, é a principal ferramenta para a gente saber qual é realmente o nível de pureza desse metal. E outra dica também para conseguir cobre reciclado de boa qualidade são as lojas que consertam ar-condicionado, porque esses aparelhos eles usam na composição tubos de cobre de diversos diâmetros e esses tubos são vendidos a um custo mais baixo ainda nessas lojas que consertam ar-condicionado. Então agora a gente vai para a apresentação do passo a passo do banho cáustico, que é a primeira etapa do nano-revestimento. E essa primeira etapa vai iniciar com a limpeza dos metais, com os materiais, métodos que a gente já falou: água com vinagre, água e sabão, água com vinagre e limão. A proporção de água para o vinagre que a gente recomenda 50-50, mas isso pode ser variável conforme a preferência, não tem um critério rígido. É importante aqui, depois que as placas, as bobinas tiverem limpos, né, com aparência brilhante, elas devem ser retiradas do recipiente para limpeza e enxaguadas e em seguida deixadas para secar naturalmente. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é já no recipiente de plástico onde vai acontecer o banho. Cobrir o fundo desse recipiente com soda cáustica em escamas. A gente vai deixar mais ou menos um dedo para mais ou para menos de altura. Também não é um critério rígido. Eventualmente alguns buscadores vai fazer com uma quantidade maior de soda, outras menos. Importante disso aí são os cuidados de segurança, obviamente, e enfatizar aqui que a gente não deve usar nada de metal para manejar a soda cáustica sob o risco de corrosão.
E o quarto passo é ferver água em quantidade suficiente para cobrir as peças de metal dentro do recipiente de plástico. E aí a gente vai então para o quinto passo. Esse quinto passo é um cuidado extra opcional, que também parte de uma intenção quanto à forma do procedimento, mas a ideia é o que? É colocar uma telinha de galinheiro, pode ser o pallet também, para garantir que haja um contato 100% da soda com o metal, ou seja, que não fique eventualmente nenhuma parte do metal colado no fundo do recipiente, de forma que essa aderência esteja dificultada. Basicamente, essa tela, ou esse pallet, pode ser usado na segunda etapa do vapor cáustico. Nessa segunda etapa, os metais não devem ter contato direto com a soda. É um processo que vai ser explicado na próxima aula, mas para dizer que esse material que a gente vai colocar na soda cáustica, que está descrito no passo 5, ele pode ser usado também para a gente continuar o nanorevestimento na segunda fase. O ponto 6, então, o passo número 6, é colocar os metais, né, em cima dessa soda cáustica com escamas, em cima dessa telinha. E aí a gente vai para o passo número 7, que é fechar parcialmente esse recipiente, utilizando a própria tampa, e a gente vai deixar um orifício lateral por onde a água fervente vai ser despejada. Ainda nessa aula, na parte prática, a gente vai mostrar como que é esse procedimento que a gente está descrevendo aqui. O passo número 8 é, com muito cuidado, lentamente, essa água fervente vai sendo derramada por esse orifício e vai se misturando com a soda cáustica em escamas dentro do recipiente. Então, nesse momento, a reação entre os dois elementos, soda cáustica e água, vai fazer a temperatura desse líquido subir, vai gerar um vapor cáustico que não deve entrar em contato com as vias respiratórias. Então, assim que essa água fervente, que a gente ferveu na quantidade certa para que ela cubra aqueles metais, então a gente vai saber isso antes, né, de ferver essa quantidade, mas assim que a gente despejar essa quantidade no recipiente, a gente tampa, né, tampa e coloca um peso em cima da tampa para evitar ao máximo algum vazamento do vapor cáustico, justamente para que o nosso nanorevestimento aconteça da melhor maneira. Aí a gente vai deixar os metais submersos nessa mistura por um período entre 24 e 48 horas. O protocolo oficial recomenda 24, alguns buscadores deixam um pouco mais de tempo, mas justamente aí, quando termina esse período, é quando a gente inicia a segunda etapa. Então, aqui a gente conclui com a primeira etapa do nanorevestimento, que é o banho cáustico. Agora a gente vai ver uma animação falando sobre o nanorevestimento que foi produzida pela Fundação Keshe e fala especialmente das nanocamadas. E assim que a gente terminar de ver esse vídeo, a gente parte para a exposição prática desse procedimento que a gente acabou de descrever. Espero que vocês estejam acompanhando com atenção. Essa aula é muito importante hoje. Esse procedimento é o procedimento que é a alma da tecnologia do plasma, e quando a gente consegue entender esse procedimento simples que vai gerar o nosso supercondutor, a gente descortina essa tecnologia de maneira concreta na nossa vida. Então, bora lá! O estado físico da matéria, mudanças na temperatura e pressão do ambiente resultam em diferentes estados da matéria. Modificando o ambiente de forma gravitacional e magnética, podemos converter o estado físico da matéria em estado monoatômico, em nanocamadas.
O processo cáustico de nanorrevestimento é alcançado adicionando calor, água e soda cáustica. A interação do ambiente com o cobre cria uma lacuna para as nanocamadas se formarem. Embora as nanocamadas se formem em lacunas, tanto em relação umas às outras, quanto à matéria física, eles não são livres e independentes da questão física. Eles estão conectados através da conexão do campo magnético gravitacional. O estado físico da matéria é densamente embalado. A fixação molecular depende da temperatura e pressão. As nanocamadas monoatômicas se posicionam e são conectadas através de campos magnéticos gravitacionais. As nanocamadas compartilham a conexão entre si e para a estrutura da matéria física. As nanocamadas são substituídas pelo posicionamento da força do campo magnético gravitacional. Isso ocorre desde a estrutura de matéria física interna até a estrutura monoatômica externa. Átomos da matéria física se reposicionam dentro da camada nano, dependente da força de seu campo magnético gravitacional. Essas nanopartículas não ficam presas, elas encontram uma lacuna e acomodam-se umas às outras. As lacunas dentro das nanocamadas não são uniformes. Essas lacunas de campos magnéticos mantêm a capacidade e contêm um espectro de campos. Esta lacuna de separação é a energia de campos magnéticos e gravitacionais. A parte da matéria da nanocamada libera continuamente campos para manter essa lacuna. Essa liberação de campos mantém sua posição e presença equilibrada em relação ao meio ambiente. Esses campos de liberação se reúnem nas lacunas, tornando-se o centro de energia e informação. Essas lacunas são envelopes magnéticos que contêm o plasma dentro das nanocamadas. Essas nanocamadas variam em sua lacuna e, portanto, em sua força de campo. Essas camadas interagem entre si, produzindo um vasto espectro de campos magnéticos e gravitacionais. Eles absorvem todo o espectro dos campos magnéticos e é por isso que parecem escuros. O estágio de secagem do processo do nanorrevestimento é uma forma de as camadas estabilizarem. Os campos se ligam e encontram um equilíbrio. O uso de um multímetro durante a fase de secagem auxilia na estabilização e conexão.
A corrente elétrica se alinha e estabelece uma linha de fluxo através das nanocamadas. É importante entender que as nanocamadas não são bidimensionais. Elas operam em 3 dimensões. Um processo de nanorrevestimento bem-sucedido no cobre resultará no material ficando preto. Esta é uma confirmação para a eficiência das nanocamadas em sua absorção de campos magnéticos. Estas nanocamadas são agora dezenas de milhares em profundidade. Estas nanocamadas são tridimensionais, assim como os recipientes de campo magnético, as lacunas. O avanço com nanocamadas é a criação deste recipiente de campo magnético. Este recipiente de campo magnético se mantém em plasma, energia e informação. Os campos magnéticos plasmáticos agora podem ser capturados por estes recipientes de campo magnético. Campos de força correspondente com a lacuna do campo magnético são atraídos e se conectam. Nós vamos fazer aqui então a demonstração da primeira etapa do nanorrevestimento, que é chamada de banho cáustico. Então a gente começa com um recipiente, né? Seleciona um recipiente. Essa tela, a importância dela é que a gente vai colocar ela primeiro, em cima a gente põe a soda cáustica, e quando essa soda cáustica for diluída, a tela vai servir como barreira entre a placa de metal e o fundo do recipiente, para justamente permitir que o contato com a soda se dê em todos os pedaços da placa. Aqui eu estou cobrindo, né, o fundo do recipiente com soda cáustica. Não precisa colocar muito, cerca de 1 centímetro mais ou menos, meio centímetro. Vou colocar mais um pouquinho. É cobrir o recipiente. A gente cobre. Agora a gente vai colocar as peças que vão ser nano revestidas. Então a gente tem essa placa e temos essa bobina. E agora a gente vai preparar para colocar a água quente através desse buraquinho que fica, e a gente mantém a tampa firme para evitar que o vapor saia ao máximo. Lembrando que nesse procedimento, tem que ter luvas, o vinagre também sempre à mão, caso haja algum contato com a pele, óculos e máscara também, por causa do vapor, mesmo que a gente esteja usando uma pequena quantidade de soda. Então agora a gente vai colocar a água quente dentro do recipiente, e lembrando que essa água, para a gente calcular a quantidade, o ideal é medir antes, e aí depois que mede a água aqui dentro, que vai ser suficiente para cobrir as peças, essa mesma água a gente coloca no recipiente que vai esquentar a água. Então, aclarado isso, agora a gente vai para o procedimento, tratando de posicionar a máscara para proteger o pulmão e fazer isso rapidamente.
a gente coloca um peso em cima. Eu vou trocar esse aqui, que não é o mais adequado, mas basicamente agora é esperar essa solda atuar nos metais durante as próximas 24, 48 horas. E aí, depois daí, imediatamente, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa do vapor cáustico. Agora, então, a gente vai para o processo de limpeza dos metais, que é o primeiro procedimento antes de começar o banho cáustico. E depois, né, de ter feito o furo na plaquinha, de ter cortado, né, se não tiver comprado na Central dos Metais, e de ter também descascado o fio. Então, a placa tanto pode ser uma placa nova, se recomenda que em todas as placas seja feito o processo de limpeza, como pode ser uma placa que já está, né, vamos dizer assim, mais usada, com alguma sujeira, ou mesmo que tenha sido usada em algum reator. E o que a gente vai precisar? Primeiro que tudo, o recipiente onde vai acontecer o processo de limpeza. O que tem nesse recipiente? Tem água. A gente está usando esse copo como medida, que deve ter aí mais ou menos uns 300 ml. E eu utilizo a proporção de 40 a 50% de vinagre da quantidade de água. E aí o limão também, é importante colocar a importância da peneirinha, porque a partir desse momento a gente tem que ter mais critério e pode ser que fique, né, resquício do limão, vamos dizer, na bobina. Mas a gente procura obedecer o critério, principalmente isso é importante no momento de fazer a lavagem após o nanorrevestimento, porque aí se ficar esse resquício de limão na bobina e a gente não vê, na produção do GANS isso vai alterar, né? Então, enfim, a gente precisa desse recipiente para colocar o vinagre e o limão, meio limão suficiente, e vamos precisar de mais 3 recipientes. Eu uso 3, tem gente que usa 2, tem gente que lava na água corrente. Mas cada um desses recipientes tem um copo de água e depois que for feita a limpeza, a gente vai deixar alguns minutos essas duas placas dentro do primeiro recipiente e depois de alguns minutos a gente vai ver o resultado. Agora então a gente vai ver como é que ficou as plaquinhas. Na verdade eu não deixei alguns minutos, eu deixei 1h10, porque essa plaquinha mais comprida, ela estava mais gasta, né? Ela tinha sido usada num reator e ela provavelmente, pelo que eu tô vendo aí, vai precisar ficar mais tempo no vinagre com água para poder tirar essas manchinhas pretas que ainda estão nela. Mas aqui a gente pode ver que já limpou grande parte, né? Ela já tá com uma aparência completamente distinta do início do procedimento. A gente vai deixar ela mais um pouco aqui, talvez algumas horas. E essa aqui é a plaquinha inicial. Também se percebe que ficou bem diferente, bem limpinha. E o que a gente faz agora? Vai justamente passar ela em 3 recipientes com água para poder tirar esse vinagre. Então, passamos no primeiro. Viemos agora para o segundo. E, finalmente, o terceiro. Pode ser feito com água corrente também, né? Então, aí a gente já tem uma plaquinha aqui limpa e já pronta para entrar no procedimento do banho cáustico. A outra a gente vai deixar ainda algumas horas. Para acelerar esse processo, pode usar também bucha, sabão e água, dá uma acelerada, mas deixando aí somente no vinagre mais algumas horas, de repente o dia todo, para placas que tiverem com aparência pior, né, com manchas mais incrustadas, mas o segredo é esse aí, é vinagre com limão.
E agora nós vamos então enrolar uma bobina usando o fio rígido, que é um fio só numa espessura mais grossa. Então vamos pegar um pedaço aqui para fazer uma bobina pequena de 9 voltas, somente para a gente ver como é que é esse contato com o arame, né? Eu tô usando um fio aqui que tem 1,5, então é um fio relativamente maleável, né? Tranquilo pra gente trabalhar. E a gente consegue fazer as voltas com facilidade. É importante, né, como já tinha falado, deixar os espaços mínimos possíveis entre as voltinhas, porque aí depois a gente vai poder abrir a bobina e dar essa forma final. Então, tá aqui a nossa bobina, só para dizer que o processo tem que ser assim, suave, tranquilo. Então, essa é a importância de escolher a espessura do fio, porque é a gente que vai estar enrolando que tem que saber qual é a melhor espessura para trabalhar. Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Que alegria encontrá-los novamente nessa segunda edição do curso da Tecnologia do Plasma. É uma alegria poder estar aqui de novo com vocês para a gente compartilhar alguns outros conhecimentos. Hoje, precisamente, falarei novamente sobre o pêndulo. Esse pêndulo, ele é um instrumento extraordinário para a gente testar a tecnologia cash. Por quê? O tempo todo a gente está falando de energia. E energia, a gente não pode querer entender energia apenas no pensamento. A gente precisa testar. Os testes feitos com o pêndulo, eles são tão simples, mas eles precisam que a gente faça o experimento. Eu vou fazer aqui um convite para que vocês possam ter acesso a um pêndulo. Na outra vez eu estava com um pêndulo de cristal, hoje eu estou aqui com o meu pêndulo de madeira. Que vocês tenham esse instrumento para que a gente teste. Como a gente poderia fazer isso? Durante 30 dias, vocês poderiam estar com o pêndulo muito próximo do corpo de vocês. Por quê? Se a gente fala de uma coisa um dia e no outro dia as pessoas não veem, eu estou falando de enxergar mesmo. Aquilo sai da programação dela, né? Quando você está próximo do instrumento, você está com ele próximo do seu corpo, é uma forma de você lembrar. Então, o que eu sugiro? Sugiro que qualquer pergunta, por mais simples que vocês tenham que fazer no dia sobre algum assunto, que vocês utilizem o pêndulo. E aí, da última vez que a gente falou, a gente aprendeu a convenção do pêndulo, né? Aqui a gente faz o sentido horário para sim e o anti-horário para não. Então, começando com esse pequeno movimento, a gente vai testando as perguntas do dia a dia. Aos poucos a gente vai trazendo mais informações para que vocês saibam que esse instrumento é um instrumento que você precisa ter certeza, ele não trabalha com incertezas, então você não pode fazer perguntas abertas, as perguntas precisam ser sim ou não. Tanto é que quando a gente vai usar o pêndulo para perguntar assuntos sobre a nossa vida, normalmente a gente não tem a resposta, não consegue, a gente fica em dúvida. Por quê? Alguém precisa fazer isso para a gente. A nossa condição mental, ela interfere também nos estímulos que o pêndulo vai fazer para nos dar a resposta. Então, hoje eu pensei em falar um pouco sobre o norte magnético, né? Porque quando a gente estava lá no primário, pelo menos eu aprendi, eles ensinaram sobre os pontos cardeais. Mas engraçado, tudo que a gente aprendeu na vida, de fato a gente vai usar. Só que a gente não imaginava como, né? Aliás, eu tenho usado muito mais isso agora do que até 20 anos atrás, quando eu vim aprender essa tecnologia. Por quê? Para que a gente se oriente, né,
E aí, com essa palavra se oriente, eu lembrei que, sabe as pessoas que às vezes a gente fala assim, fulano tá sem o norte, tá desorientado. Então, quando a gente fala esses jargões, a gente se refere, sim, ao nosso lugar no mundo. E onde é que está a nossa ação naquele momento. Então, falando do pêndulo, se a gente quer achar o nosso norte magnético, existe, lógico que existe. A gente é ensinado como a gente aprende. Se você pergunta para uma pessoa que mora no interior e que vive no meio da natureza, onde nasce o sol, ela vai apontar para onde nasce o sol. Ela só não sabe que o sol sempre nasce no leste e ele se põe no oeste. Mas a pessoa vai avisar. Sabendo essas duas localizações, esse exercício aqui, para essa pessoa, já seria insignificante. Porque vai ter uma hora que a gente não vai precisar mais usar o pêndulo. Então, hoje, eu queria trazer essa informação da gente saber para que serve esse norte magnético, né? Quando a gente vai fazer as perguntas para o pêndulo, normalmente, se a gente sabe que está sob influência magnética da Terra, porque a Terra é um grande imã, né? E existe o norte geográfico, que é em relação, né, a espaço, a gente precisa saber em que momento que a gente está agora, aqui, né? Porque quando a gente está falando de geograficamente, a gente está pensando naquelas duas linhas que separam o universo. Então, vamos ficar aqui e saber que a gente quer saber esse norte magnético para ter certeza nas nossas perguntas. Então, vamos fazer eu estou aqui em pé, imagine que eu estou dentro de um círculo, eu estou de frente para vocês, né? Então, imagina aqui que isso aqui é uma bússola. Uma bússola é sempre cortada em 4, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, eu estou de frente para vocês. Tá, isso aqui é uma posição. Aqui seria outra, aqui seria outra, aqui seria outra. E aqui a gente chega. A gente já sabe que as respostas que o pêndulo nos dá são estímulos neurosensoriais. Então, para que a gente tenha certeza que a gente está no lugar certo da casa, onde quer que a gente esteja, porque a gente pode fazer perguntas também, né? Que não sejam de cunho comportamentais, a gente pode fazer perguntas também sobre ambientes da nossa casa. Lá na frente, quem tiver interesse, né, pode pesquisar um pouco mais sobre isso, é muito interessante. Eu já fiz na minha casa, mudei algumas coisas de lugar. Então, veja, quando eu estou de frente e eu já convencionei o pêndulo para no sentido horário, sim, no sentido anti-horário, não, eu já sei que o pêndulo só pode me dar uma resposta sim ou não. Não existem incertezas no pêndulo. Ou é sim ou é não. E aprendemos também que a gente encontra o ponto zero, ou seja, o nosso ponto de fortaleza, onde a gente vai perguntar para ter certeza de que ali é o ponto exato do fio do pêndulo para a gente perguntar. Então, o que é que eu faço, né? Não podemos esquecer que a gente sempre vai procurar esse ponto zero, segurando sempre o pêndulo com a mão direita e abaixo a mão esquerda. Pronto. Sabe por que eu encontro rápido isso aqui? Porque eu já tenho hábito de mexer nesse pêndulo todo dia. Algumas pessoas ficarão mais tempo para achar esse ponto. Então, achando esse ponto, eu venho na frente e pergunto. A pergunta tem que ser direta, não é uma pergunta, essa pergunta não pode gerar dúvida. Aqui é o meu norte magnético? Tá dizendo que não. E aí eu continuo fazendo o caminho que a gente entende que é o caminho geográfico. Aqui é o meu norte magnético? Gente, não sei se vocês estão vendo, mas está dizendo que não. Eu vou fazer isso agora no próximo sentido. Aqui é o meu norte magnético? Aqui é o meu norte magnético. Olha, a única pessoa que está vendo esse pêndulo aqui é minha filha, que está aqui do meu lado. Que ele tá no sentido horário. E pela última vez você pergunta, aqui é o meu norte magnético? Não. Então, veja, gente,
Se eu achei o meu norte magnético dentro desse ambiente que eu tô, nesse sentido, a partir desse sentido, tá? Eu posso começar a fazer as perguntas, sempre utilizando uma mesa, sem nenhuma interferência eletrônica, porque isso interfere, sim, nessa troca neuromuscular, tá? Para que a gente comece a utilizar o pêndulo um pouco mais, com um pouco mais de assertividade, tá? Nos próximos encontros, se vocês tiverem interesse, a gente fala um pouco mais. Era mais para a gente não esquecer do nosso instrumento e que ele vai nos nortear, né? Já que a gente sabe que o norte é para onde a gente precisa ir e é onde está o nosso magnetismo, a gente precisa conhecer a nossa zona de convergência, para que a gente consiga os nossos interesses. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo encontro.